Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o complemento das equações de Maxwell em duas discussões importantes, uma falando de dimensões e unidades, e a outra falando da simetria das equações de Maxwell. Então, é uma discussão necessária, apesar de árdua, necessária, importante, dependendo de qual caminho, em termos de pesquisa, vocês vão trabalhar a partir do curso de física. Então, a questão da unidade, ela vem num debate antigo, muito antigo, e a gente tem, por exemplo, antes de 1800, as unidades as dimensões de distância, de massa e de tempo como base da construção das outras grandezas. Ela foi insistentemente debatida e construída por mentes brilhantes na época, e não só pela natureza científica, mas como também pela natureza comercial. A escolha de um sistema de unidade, ou a escolha de uma dimensão, ela é basicamente uma questão de conveniência e de clareza. Por exemplo, na teoria quântica de campo, a ação de Planck e a velocidade da luz são consideradas adimensionais e unitárias, né? E a partir do comprimento eles constroem o resto das grandezas. Então, é claro, há uma conveniência em considerar assim, e os fenômenos passam a ser mais claros quando a coisa é definida dessa forma. Então, a partir dessas dimensões básicas, tipo distância, massa e tempo, não há, na verdade, uma tradição, por exemplo, nas grandezas eletromagnéticas. Há, durante a estrutura da história, convenientemente construído algumas grandezas importantes, que é o que a gente vai tocar aqui. Então, por exemplo, a grandeza básica na construção das outras grandezas eletromagnéticas, que é a corrente. Então, por exemplo, tem a corrente internacional, né? Foi a primeira grande definição, que é a massa de prata depositada num colômetro de prata sujeito a eletrólise padronizada. Um colômetro é um aparelho que faz eletrólise, e nesse especificamente tem uma solução de prata, que quando você vai fazer eletrólise tem uma quantidade de massa depositada no eletrodo. E o ampere é definido dessa forma, por quê? Porque havia uma repetição na experiência e uma razoável precisão nesse tipo de definição. Esse conceito foi substituído mais tarde, né, principalmente a partir de 1948. Essa definição é mais antiga, mas em 1948 essas grandezas eletromagnéticas foram definidas como distância em metro, as grandezas de forma geral, né, distância em metro, massa em quilograma, tempo como segundo solar médio, e o ampere absoluto. O ampere absoluto é, na verdade, baseado na força de Ampère, que a gente chama assim, que é a corrente que flui sobre dois fios longos, né, considerados infinitos, e esses dois fios longos na distância de 1 metro entre eles, e provoca uma força transversal entre eles, 2 vezes 10 a menos 7 newton. Esse 2, claro, entra na questão da conveniência, a gente já vai falar sobre isso. Então, 2 vezes 10 a menos 7 newtons por metro, a força sobre dois fios longos. Tá? E o ampere não é muito difícil fazer essa conta, já que vocês conhecem a conta de dois fios longos, o campo magnético e a força sobre o fio. Não é muito difícil a gente fazer essa conta e mostrar que no sistema internacional a força sobre dois fios que passam 1 ampere nos dois é 2 vezes 10 a menos 7 newtons. Bem, a partir dessa grandeza, que é uma das coisas importantes, que o ampere definido dessa forma precisa da grandeza
força. Mas precisa da grandeza. Força significa que ela é uma grandeza, na verdade, é derivada, né? Mas é base para as outras grandezas eletromagnéticas. Bom, a partir da definição de corrente, a gente tem a carga. A corrente é a quantidade de carga por unidade de tempo. A gente tem o tempo como grandeza definida. E a conservação, a estrutura da conservação de carga, a gente tem densidade de carga, que é carga por unidade de volume, densidade de corrente, que é corrente por unidade de área, e as outras grandezas construídas a partir disso. Bom, a forma pelo qual se constrói as unidades e as grandezas são, na verdade, constantes de proporcionalidade em expressões de natureza básica, como, por exemplo, a força de Coulomb. Então, a força de Coulomb, você tem a carga, a distância e força, e a partir daí você tem uma constante de proporcionalidade se você quer definir a grandeza dessa forma. Então, constante de proporcionalidade a gente chama de K1, e no caso a força de Ampère, que é a força magnética, a gente tem K2. O 2, novamente, é uma questão de conveniência, e a gente já vai falar por quê. Se a gente define as constantes de proporcionalidade dessa forma, né, K1 e K2, se você dividir, né, K1 por K2, a gente chega à velocidade da luz ao quadrado. É uma aproximação bem razoável. Por isso aparece o 2 na força de Ampère. A partir dessa construção, a gente tem o campo elétrico, que leva, óbvio, a constante K1, a partir da força elétrica, e o campo magnético, onde a gente acrescenta uma outra constante de proporcionalidade, que é o alfa, em função das direções do campo magnético. Bem, definidas as constantes desse jeito, dependendo daquilo que você vai construir a partir daí, a gente tem a lei de Gauss, né? Em função, óbvio, da constante K1, a gente tem a lei de Gauss do campo magnético, e a gente tem a terceira constante necessária para definir o nosso sistema de unidade, o sistema de dimensões. Isso é a lei de indução de Faraday. Esse leva uma outra constante, por ser, obviamente, um fenômeno de natureza diferente da força eletrostática e do campo da força magnética. Bom, a partir das equações de Maxwell, né, a partir das equações eletromagnéticas, a gente define a equação da onda, a gente constrói a equação da onda do jeito que a gente já viu, e nessa equação da onda a gente chega à conclusão que a razão K1 sobre K2, K3 alfa é igual à velocidade da luz ao quadrado. Bem, mas a gente já mostrou a partir da força elétrica, já identificou, vamos dizer assim, a partir da força elétrica e da força magnética, que a razão entre K1 e K2 é a velocidade da luz ao quadrado. Então, obviamente, isso nos leva ao K3, que necessariamente tem que ser o inverso do alfa. Okay? Então, a relação que existe direta entre a questão da força magnética e a força de indução e a lei de indução de Faraday é que a constante na lei de indução de Faraday é inversamente proporcional àquele alfa que a gente colocou no campo magnético. Bem, a partir daí a gente tem a lei de Ampère, certo? Construído a partir dessas constantes, ok? E com a corrente real, a corrente livre e a corrente de deslocamento, e as grandezas que dependem da matéria. Todas as construções acima são no vácuo, certo? E a partir daí, quando você tem a matéria, a gente coloca uma constante de proporcionalidade, que no caso do campo elétrico é o lambda, e do magnético lambda linha. Bom, lambda e lambda linha
seria bastante inconveniente se eles não fossem adimensionais. Então, basicamente todos os sistemas de unidade construídos a partir das definições dos fenômenos colocam lambda e lambda' como adimensionais. Né? Não precisariam ser, mas seria, vamos dizer assim, ruim e desnecessário, né? Se lambda e lambda' tivessem algum tipo de dimensão. Bem, tá aí, construídas as equações de Maxwell de forma geral. A partir daí a gente pode definir qualquer sistema de unidade, qualquer tipo de grandeza, a partir dessa estrutura. Okay? E a gente vai mostrar aqui agora as principais grandezas na história e as suas relações. Okay? Então, a gente tem aqui um sistema de unidades definido, o eletrostático, o eletromagnético, o gaussiano e o Heaviside-Lorentz e o sistema internacional, que é o que vocês viram até agora, certo? Que é o sistema internacional, e com as suas constantes definidas. Né? A única coisa interessante que tem nessa tabela é a definição de 1 sobre 4πε0, agora com a construção das equações da onda eletromagnética. 1 sobre 4πε0, na verdade, é 10 a menos 7 vezes a velocidade da luz ao quadrado. Okay? Então, com isso, todas as construções estão ligadas, na verdade, de uma forma ou de outra, à velocidade da luz. Dá para notar isso. Bem, fica interessante se a gente aplica essas relações nas equações de Maxwell em todas as grandezas, todos os sistemas definidos durante a história. Então, a gente tem, por exemplo, nesse caso, todas as definições aí, né? E todos os sistemas, vamos dizer assim, e as suas constantes, as suas equações, suas relações, a definição de ε0 e μ0, que é a permissividade, a permeabilidade no vácuo, em cada definição, e a gente nota que você tem, além da todas elas definidas a partir da velocidade da luz, é óbvio, no sistema MKS também. O que interessa para a gente, o que é mais importante para a gente são dois, o gaussiano e o sistema internacional. O sistema internacional é óbvio, né? Porque ele é um sistema padrão, e o gaussiano se torna importante em alguns tipos de fenômenos diferentes. Bom, em primeiro lugar, o gaussiano, a permissibilidade e a permeabilidade, eles são, permeabilidade e permissibilidade são adimensionais e unitários. A partir daí, todo o resto é construído em função disso. A consequência disso direta, que tanto o campo elétrico como o vetor polarização tem exatamente a mesma dimensão que o deslocamento elétrico. E os vetores campo magnético e de magnetização têm a mesma dimensão que o campo magnético, né? Que o H, o campo H. Agora, o mais interessante ainda, você vê no sistema de Heaviside e no gaussiano, que é o importante para a gente, pela força de Lorentz, que tanto o campo elétrico como o campo magnético têm a mesma dimensão. Então, o interessante nesse caso é você ter a mesma dimensão em todos os campos eletromagnéticos. Okay? Tem a mesma construção. Você nota isso também na definição entre o campo D e H na matéria. Né? No caso do gaussiano, o lambda e o lambda' são 4π, nos dois. No Heaviside, por exemplo, você não tem nem constante nenhuma nessa relação. Isso é diretamente o campo elétrico e de polarização, o que mostra qual foi a motivação na construção desse sistema. Ok? E, óbvio, a gente vai ver também outra coisa interessante no caso do sistema gaussiano. Então, como eu falei, o sistema gaussiano e o sistema internacional são realmente importantes para a gente. E por isso a gente tem agora uma tabela de relação entre o sistema gaussiano e o sistema internacional. Aqui das grandezas eletromagnéticas básicas,
velocidade da luz, campo elétrico, deslocamento elétrico, assim por diante. Todas essas grandezas, a gente tem uma relação, uma tabela aqui que se chama Gaussiano e o sistema internacional. E a relação que existe entre os dois. Isso é, se eu tenho o campo elétrico no sistema Gaussiano, eu multiplico por raiz de 4πε0, vou ter o campo elétrico no sistema internacional e assim por diante. Se eu quiser ao contrário, se eu tiver um campo elétrico no sistema internacional, quiser no Gaussiano, basta pegar o campo elétrico e dividir por raiz de 4πε0. Bom, e com isso a gente constrói qualquer tipo de grandeza nesses dois sistemas, que, como eu falei, são sistemas importantes para a gente. Aqui mais uma tabelinha, também interessante, de todas as grandezas físicas básicas para a gente. Então, por exemplo, no sistema gaussiano, a gente usa as grandezas básicas, um comprimento é centímetro, massa é grama, e a partir daí é construído o resto. Força, por exemplo, é indina por causa disso, por causa do grama e do centímetro. Bom, o segundo é padrão para todo mundo, é o segundo médio solar. E o resto das grandezas na conversão de um sistema para o outro, né? E aqui mostra algumas coisas interessantes, por exemplo, a gente tem a carga Stat-Coulomb, Stat-Volt para potencial, Stat-Ampere para corrente, e um Stat-Volt, por exemplo, são 300 volts no sistema internacional. Bom, o 3 nas conversões, aí nessas conversões colocadas, o 3 e o 9 está ligado, óbvio, à velocidade da luz. Tá? Por isso essa relação entre essas grandezas. E o π, 12π e 4π, por causa das conversões, por causa que no sistema gaussiano as grandezas são as mesmas, no sistema o MKS as grandezas são diferentes, campo elétrico, deslocamento, por exemplo. Ok? Bom, com isso a gente tem uma estrutura básica de conversão de sistemas. Se você tiver necessidade, em primeiro lugar, de construir seu próprio sistema em função do seu fenômeno físico, ok? Como é feito em várias situações diferentes, ou na utilização do sistema gaussiano e do sistema internacional, que é o que em grande maioria dos fenômenos e das formas de a gente lidar com os fenômenos físicos já são utilizados. Okay? Bom, para a gente falar agora das equações de Maxwell, a gente vai falar com uma das coisas que faltam para a gente terminar essa construção. Ficaria faltando somente essa ideia histórica e depois somente as ondas eletromagnéticas na matéria. Bom, Dirac, nos seus artigos de 1931, entre 1931 e 1948, ele construiu um modelo a partir de uma hipótese premissa, a existência do monopolo magnético, ou a existência da carga magnética. E o que ele faz? Ele basicamente diz o seguinte: suponha que a gente descubra a carga magnética, ela existe em uma determinada região do espaço. Como é que seria o eletromagnetismo a partir disso? Okay? Bom, se a gente for usar as equações, tudo que a gente aprendeu até agora, a partir dessa definição, o que a gente teria? A gente teria, em primeiro lugar, a carga magnética, exatamente o monopolo, né, que gera campos divergentes a partir dela. O conceito de corrente, que é o ato do movimento da carga magnética. Se a carga magnética se move em uma determinada área, eu tenho a corrente magnética, que é a quantidade de carga que passa por unidade de tempo. A densidade de carga, né, que é a quantidade de carga por unidade de volume, e a partir daí a carga total no espaço. E a densidade de corrente, que é a quantidade de corrente por unidade de área, e o fluxo da densidade de corrente, a gente vai ter o conceito de corrente magnética.
corrente magnética a partir da carga magnética. Bom, definido isso, a gente constrói o resto das grandezas. Então, por exemplo, a gente tem a lei de Gauss. Né? A lei de Gauss é definida mostrando que se existe carga magnética, carga elétrica em uma determinada região do espaço, ela gera um fluxo divergente e você vai ter um fluxo diferente de zero se eu tenho carga dentro de uma determinada superfície fechada. Mesma coisa vai acontecer com o campo magnético. Se eu tenho carga magnética, a carga magnética vai gerar campo magnético divergente a partir dela, e se eu traço uma superfície, o fluxo vai ser diferente de zero. A gente tem a lei de Ampère. A lei de Ampère, a partir do conceito de corrente elétrica e a taxa de variação do fluxo do campo elétrico, que é a corrente de deslocamento. E tanto a corrente elétrica quanto a corrente de deslocamento geram campos magnéticos rotacionais. Bom, o interessante daí é que a partir de agora a lei de Faraday se torna absolutamente simétrica com a lei de Ampère. Né? Na lei de indução de Faraday, você vai ter corrente magnética e corrente de deslocamento magnético, que é a taxa de variação no tempo do fluxo do campo magnético. Então você tem corrente magnética e corrente de deslocamento magnético, que gera o quê? Um campo elétrico rotacional em torno deles. Então, o que é interessante nessa construção de Dirac é que você tem a estrutura das equações de Maxwell absolutamente simétricas. Há quase uma necessidade intuitiva. Por que ele fez isso? Porque a necessidade intuitiva, você olha para as equações de Maxwell, elas ficam mais bonitas, né? Elas ficam mais construídas de uma forma mais limpa, mais elegante, se elas forem absolutamente simétricas. É natural a gente imaginar que elas seriam dessa forma, e é a partir daí que o Dirac colocou isso. Eu vou colocar as equações de Maxwell de forma diferencial, mas eu vou colocar no sistema gaussiano. Por quê? Porque fica mais interessante a gente enxergar ele via sistema gaussiano. Ou seja, você mostra, por exemplo, no sistema gaussiano, a lei de Ampère e a lei de Faraday ficam absolutamente simétricas. Isso que é interessante. Como as dimensões são parecidas, né, são as mesmas, digo, entre os campos, então a lei de Gauss para o campo elétrico e magnético ficam absolutamente simétricos, e a lei de Ampère e a lei de Faraday para os campos elétrico e magnético ficam absolutamente simétricos. A gente tem as leis de conservação de carga, tanto elétrico como magnético. O interessante nessa construção de Dirac é que, a partir das equações de Maxwell, ele mostra, a partir dessa construção, ele mostra que a quantização da carga elétrica e magnética, elas têm uma relação própria. Isso é quase como se você tivesse a necessidade de um para quantizar o outro. E ele mostra que esse G seria a carga quantizada magnética e o E a carga quantizada elétrica, que a gente já conhece. E ele mostra que o produto das cargas magnética e elétrica sobre a constante de Planck sobre 4π, né, o H cortado, C, ele é quantizado. E a quantização é do tipo n sobre 2, onde n é um número inteiro qualquer. Então, a gente tem essa relação interessante construída pelo Dirac para a quantização da carga e para a existência da carga elétrica. Ele montou toda uma estrutura para dizer o seguinte: bom, a hora que a gente achar a carga magnética, a coisa está pronta. É dessa forma que a coisa funciona. Bem, ninguém nunca achou a carga magnética até hoje no espaço. É uma das assimetrias que a gente vai deixar para vocês resolverem depois. Isso por que a natureza não tem carga magnética? Por que a natureza não tem antimatéria de forma natural e só matéria? E por que existe essa assimetria no universo? Isso é papo para depois, né? E vocês vão participar provavelmente dessa discussão mais tarde. Bom,
Com isso a gente fecha essa aula e só fica faltando, na verdade, que é a próxima, que é as equações de Maxwell na matéria. É uma construção bem rápida e para poder fechar o capítulo 7 e poder fechar a construção, vamos dizer assim, das equações de Maxwell em seus campos. Ok? Bom, é isso.